Falaremos hoje dos 6 meses da governação de Biden nos Estados Unidos da América e também do Brasil, que os bolsonaristas pretendem levar de mal a pior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Começamos então por falar dos 6 meses da governação de Biden nos Estados Unidos. Biden teve, desde logo, um enorme mérito. E o enorme mérito de Biden foi o derrotar Donald Trump. Donald Trump era uma tragédia para a América, ele iria tornar também um mundo mais incerto e, eventualmente, conduzir até a guerras que poderiam ser catastróficas para o mundo. E Biden, pelo menos com a sua serenidade, está a conseguir mudar completamente o panorama político dos Estados Unidos. Claro que Biden recebeu um país destroçado, sem infraestruturas, com desigualdades absolutamente inaceitáveis, e é muito difícil transformar esse país. Biden acabou agora por consumar a retirada no Afeganistão. Há bastantes anos, salvo erro, em 2001, quando houve a primeira intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, eu escrevi um texto em que referia o labirinto em que se meteu George Bush ao invadir o Afeganistão. E lembrava que só uma total ignorância da história permitia que os Estados Unidos interviessem no Afeganistão. Porque o Afeganistão tem uma história que vem desde Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que venceu o Império Persa, o enorme, o fortíssimo Império Persa, depois de vencer Atenas e Esparta, Alexandre o Grande seria derrotado no Afeganistão se não tivesse tido a inteligência de se casar com uma princesa afegã para, através de alianças familiares, conseguir dominar o Afeganistão pacificamente e passar do Afeganistão para o Paquistão e até à Índia, até ao Rio Indo. Alexandre o Grande teve essa inteligência. George Bush não teve essa inteligência. Meteu-se numa guerra e essa guerra, que já tinha tido uma experiência histórica muito recente com a derrota da União Soviética no Afeganistão e, anteriormente, com a derrota inglesa no Afeganistão, afinal de contas, Bush não terá aprendido nada com a história. Ora, os Estados Unidos retiram-se do Afeganistão depois de uma guerra sangrenta, com muitos milhares de mortos, em que os Estados Unidos esgotaram o seu orçamento e, no fim, tudo volta ao princípio. Neste momento, os talibãs governam a maior parte do Afeganistão. Isto porque os próprios Estados Unidos, para além dos problemas militares, eles não souberam conduzir politicamente o Afeganistão. Eles meteram como primeiro presidente do Afeganistão um simples agente da CIA, um indivíduo corrupto, sem caráter, que, comparado com os talibãs, em termos de benefícios para a esmagadora maioria da população, em termos de benefícios económicos, não fez grande coisa. É certo que permitiu às mulheres frequentarem as escolas, permitiu que os afegãos ouvissem música e vissem cinema. Mas tudo isso está a ruir agora porque os talibãs estão a voltar a tomar conta do Afeganistão. Biden, então, retirou-se do Afeganistão, mas meteu-se agora numa complicação na Somália.
fazendo ataques aéreos contra os talibãs da Al-Qaeda, que neste momento estão a dominar a Somália. Os Estados Unidos ainda não perceberam que não podem ser o polícia do mundo. E há situações que eles têm de combater, até conjuntamente com os europeus, com os russos e até com os chineses. Todos têm o mesmo interesse em derrotar os talibãs, em derrotar o fundamentalismo islâmico e fazer com que a loucura fundamentalista dos talibãs não afete a democracia no mundo, não afeta a segurança no mundo. Todos eles têm interesse nisso. E se rumarem em sentido contrário, todos irão ser prejudicados. Infelizmente, parece que Biden não está a compreender bem isso e continua a tomar iniciativas individualistas por parte dos Estados Unidos da América, mas que não levarão certamente a solução dos problemas com que a América enfrenta no estrangeiro, porque não passam de iniciativas unilaterais e esses problemas só se podem resolver com a atuação conjunta das potências mundiais, que todas elas têm interesse em erradicar o fundamentalismo islâmico. Mas Biden tem também graves problemas internos. Biden não consegue levar para a frente o seu projeto de criação de infraestruturas nos Estados Unidos. É um grande projeto, que alguns dizem até megalómano, mas os Estados Unidos precisam urgentemente de infraestruturas. Não têm comboios que possam competir minimamente com os comboios chineses, não têm portos nem aeroportos que possam competir com os chineses, que possam competir a nível mundial, e os Estados Unidos precisam de transformar a sua rede de infraestruturas e Biden não está a conseguir fazer isso. Por outro lado, e sobretudo, Biden não está a conseguir erradicar a pobreza dos Estados Unidos. É certo que os Estados Unidos estão agora a passar por um excelente período de crescimento económico, simplesmente esse período de crescimento económico não está a beneficiar as classes mais baixas e, sobretudo, os negros e os latinos. Grande parte dos desempregados, cerca de 32% dos desempregados americanos são negros e cerca de 25% são latinos, o que demonstra até que ponto essas duas comunidades são discriminadas nos Estados Unidos. Desde 1964, com a aprovação por Lyndon Johnson da Lei dos Direitos Civis, que os Estados Unidos propuseram como seu objetivo combater as desigualdades e combater a pobreza dentro dessa grande nação. Não o têm conseguido. E não o têm conseguido desde logo porque, na sequência das administrações anteriores, particularmente da administração Trump, mas de todas as administrações anteriores, a verdade é que os ricos não pagam impostos nos Estados Unidos. Nós tivemos esta semana, ontem, um indivíduo, Jeff Bezos, o presidente da Amazon, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, que se andou a passear pelo espaço. Nós temos a grande maioria dos grandes empresários americanos, grandes senhores do dinheiro, desde Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Robert Murdoch e outros, que não pagam um cêntimo de impostos. Isso é absolutamente inacreditável. Gente riquíssima e não paga impostos. São as classes médias e as mais pobres que pagam impostos na América. E a ausência de pagamento de impostos por parte dessa gente, profundamente egoísta, leva a que a pobreza nos Estados Unidos atinja, a pobreza extrema, atinja 13% da população americana hoje.
É absolutamente inaceitável. Nos Estados Unidos, ainda hoje, morre muita gente porque não tem dinheiro para comprar medicamentos, por exemplo, contra a epilepsia ou contra a diabetes. Porque os medicamentos nos Estados Unidos são caríssimos, 3 vezes mais caros do que no vizinho Canadá. Porque o governo dos Estados Unidos protege de uma maneira absolutamente descarada as farmacêuticas. Fala-se em mercado, não existe mercado nos Estados Unidos. É uma falsidade. O que existe são monopólios e oligopólios. E as grandes empresas dominam a economia americana e dominam a sociedade americana. Aquilo que Bezos fez é absolutamente pornográfico. Num tempo em que milhares de americanos passam fome, num tempo em que milhares de americanos morrem porque não têm dinheiro para comprar medicamentos, o luxo da visita ao espaço ou da volta no espaço por Jeff Bezos e por outros que agora querem ir ao espaço gastando milhões e milhões nos minutos de passeio espacial, esse luxo é um lixo moral. E neste momento há demasiado lixo moral nos Estados Unidos que tem de ser combatido. E se Biden, no seu discurso de tomada de posse, disse que os Estados Unidos se deviam impor pela força do exemplo e não pelo exemplo da força, não é isso que está a suceder. Infelizmente, ainda não é isso que está a suceder. Os Estados Unidos continuam a ser uma sociedade egoísta, gananciosa e em que o lixo moral domina. Esperamos que Biden consiga ultrapassar apenas a manifestação de intenções para que isso deixe acontecer e para bem da liberdade e do equilíbrio de poderes a nível mundial. E dos Estados Unidos passamos para o Brasil. O Brasil é uma América, uns Estados Unidos da América em pior imagem. Tudo aquilo que há nos Estados Unidos da América, o Brasil tem copiado. Mas tem copiado para pior, em tudo. As desigualdades são muito maiores, o sofrimento da população é muito maior e as injustiças são, em todos os sentidos, muito maiores, para além da violência ser ainda maior, consegue ser ainda maior do que nos Estados Unidos. Repare-se, para além da corrupção absolutamente escandalosa que graça no poder, no governo de Bolsonaro, que mete desde militares a igrejas, ainda agora foi um pastor, de uma maneira absolutamente repugnante, foi à Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado e a sua atuação é algo de absolutamente inaudito. Como é que alguém que se diz temente de Deus ou que se diz pela verdade, pela bondade, pela solidariedade, demonstra que é um escroque da pior espécie? E são esses indivíduos que estão à frente das igrejas brasileiras. São esses indivíduos que dominam neste momento o poder no Brasil. Repare-se, para além da corrupção no que toca às vacinas, que não foi consumada, mas foi tentada, pelo menos naquilo que se sabe, aquilo que foi feito também não se sabe até que ponto é que a corrupção não foi já consumada nas vacinas adquiridas. Há algo de verdadeiramente escandaloso. Os pobres estão a ser completamente esquecidos na vacinação. Por exemplo, em São Paulo, em que a vacinação está a ser aplicada apenas ou quase só aos mais ricos. As zonas mais pobres de São Paulo, que são aquelas que têm maior incidência na pandemia do Covid-19, essas não estão a ser vacinadas. Aquelas zonas mais pobres e com mais mortos em São Paulo e por todo o Brasil, nos estados onde a direita é predominante, os pobres não estão a ser vacinados e estão a ser dizimados pela Covid-19. Agora, Bolsonaro e o chamado Centrão, que não é Centrão nenhum,
E a chamada corrupção, que é o termo que se deve aplicar àquilo que habitualmente se designa por centrão, a corrupção brasileira com Bolsonaro, que domina o Congresso, está a tentar alterar a lei eleitoral. É o chamado distritão. Com o distritão pretende-se a eleição uninominal. Isto é, pretende-se que a votação seja feita apenas num candidato, ou que o candidato mais votado seja o único a ser eleito. E que os votos dos outros candidatos sejam completamente desperdiçados. Essa seria uma forma de eleger metade dos órgãos estaduais, nomeadamente do Congresso e do Senado, mas também dos órgãos da Federação e dos municípios. E o que é que isso levaria? Levaria que, por um lado, mantendo-se o voto proporcional em metade das assembleias, tudo ficaria na mesma, nomeadamente à quantidade de partidos que estão representados na Assembleia. Mas, por outro lado, o voto uninominal no Brasil leva ao domínio dos coronéis, ao domínio dos milicianos e ao regresso do voto de cabresto, que já há muitos anos se tentou eliminar. Claro que o voto dos coronéis e dos milicianos fortalece, favorece o centrão, chamado centrão, isto é, a corrupção, e Bolsonaro, que é a ultracorrupção. E é com essa alteração da lei eleitoral que eles pretendem perpetuar-se no poder. Esperamos que essa lei indigna, absolutamente indigna, e que manterá o Brasil não só num Estado não democrático, como irá perpetuar a miséria do Brasil, o subdesenvolvimento e o sofrimento de milhões e milhões de brasileiros. Esperamos que essa lei indigna e que vai manter o Brasil na miséria não passe. Esperamos que aqueles que defendem o mínimo de dignidade para o povo brasileiro, que defendem o progresso do Brasil, não permitam que a lei passe. E daqui passamos então para o livro da semana. O livro que vos aconselho nesta semana é um livro do grande romancista português, grande romancista portuense, Mário Cláudio. É um romance que acabou de sair e cujo título é Embora Eu Seja um Velho Errante. Mário Cláudio escreve este romance, que faz parte de uma trilogia relativa a uma personagem inventada, Tiago Veiga, que seria poeta, que seria filósofo e que viveria numa aldeia do concelho de Paredes de Coura, algo no norte de Portugal, em Venande, e que se teria casado com uma irlandesa, com uma pintora irlandesa. É um livro que mistura o sonho com a realidade, é um livro que mistura a poesia com a prosa, é um livro que mistura as mitologias do norte de Portugal, nomeadamente a mitologia celta, digo eu, a mitologia celta com a mitologia irlandesa. É um livro fascinante, um romance fascinante, que vos aconselho vivamente a ler. Mário Cláudio tem já 80 anos, são muitos anos de carreira literária e é um livro
que demonstra a vitalidade criativa de Mário Cláudio nos seus 80 anos de idade. Leiam então este romance, embora eu seja um velho errante. Um romance que tem uma profunda marca do grande romancista português Camilo Castelo Branco, que é tributário, muito tributário, da linguagem camiliana, mas também de uma outra grande romancista portuense, falecida há poucos anos, que foi Agostina Bessa Luís. Leiam então este romance fascinante. E com isto termino, despedindo-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, coloquem gosto e subscrevam o canal da Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.